Oi, Agatha! Deixa eu colocar aqui o nosso título, ver se eu consigo anexar. Peraí. Fixou, foi! Boa noite, Celine! Boa noite todo mundo que vai chegando por aí. Hoje a gente vai ter um papo super especial com a Agatha sobre mandalas vibracionais. Boa noite, mãe! Boa noite, Eliana! E hoje a gente vai ter um bate-papo aqui incrível nesse projeto para falar sobre as mandalas vibracionais com a Agatha. Né? Então, antes da gente entrar nesse assunto, eu vou pedir para vocês usarem. Tá vendo esse aviãozinho que tem aí? Aproveita esse aviãozinho e manda para as pessoas, manda essa live para todo mundo que você sentir que tem interesse sobre essa questão de arte terapia, sobre as mandalas, sobre esse processo intuitivo que a gente pode trabalhar através dos desenhos da mandala que a Agatha vai explicar muito lindamente pra gente aqui hoje. Tá bom, meus amores? Antes, vamos fazer aquela respiração profunda pra gente se conectar aqui com o momento presente, com agora, tá bom? Então, eu vou pedir que vocês agora fechem os olhos e respirem. Respira bem profundo, solta, preenche todo o ar aqui, ó. E solta. Mais uma vez, só para você trazer o foco aqui pro teu momento presente. Inspira profundamente. E solta o ar. Terceira e última vez, inspira bem profundo, bem cheio. E solta o ar. Esse é aquele exercício muito simples que a gente sempre faz aqui nesse projeto antes de começar as lives, antes de começar o nosso bate-papo, justamente para a gente aterrar, a gente está aqui presente nesse momento, justamente para receber todas as informações que a Agatha vai passar para a gente, tá bom? Vou chamar ela aqui. Chamei. Venha, meu amor, vamos bater um papo. Só esperar ela aceitar. Oi! Aê! Tudo bem? Gente, já olha esse cenário, me fala que coisa mais linda! Preparado com muito carinho. Que coisa linda! Meu amor, só queria aproveitar esse momento para te apresentar, me apresentar também para quem está chegando aí agora. Eu sou Karine Briotto, eu sou terapeuta holística e eu tô com um projeto todas as quintas-feiras, tem live às 7h30 da noite com um especialista diferente para a gente falar sobre bem-estar, sobre coisas boas, sobre projetos e coisas que podem melhorar a gente no sentido como um todo. E aí eu resolvi chamar a Agatha para a gente bater um papo sobre mandalas, que ela tem um projeto lindo, então eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho. Então, eu sou a Agatha, eu sou formada em jornalismo, originalmente no Brasil, mas saí do Brasil em 2015, morei na Austrália um tempo, trabalhei com tudo que vocês podem imaginar. E agora moro na Espanha, faz 6 meses, e tenho esse projeto com as mandalas. Comecei o meu interesse pelas mandalas faz mais ou menos 2 anos agora. Mas que a coisa ficou forte mesmo, o chamado ficou forte, foi agora na quarentena. Quarentena bateu com Te tudo. conectou realmente com as mandalas profundamente. E você já fazia... Eu Exato. conheci, inclusive, para falar, eu conheci a Agatha na minha jornada de Austrália também. Trabalhávamos na lavanderia juntas, né, Agatha? Sim, a pessoa que conseguiu meu primeiro emprego na Austrália foi você. Eu não Estamos lembrava aqui. disso. Pois é, eu desesperada para pagar o aluguel, você me liga. Tem uma vaga para você, eu tô indo pro Brasil. Bora, vamos trabalhar, vamos pra lavanderia. Pois E é, começou voltas essa da vida. mandala para você lá na Austrália mesmo. Sim, foi finalzinho de 2017. Na verdade, eu sempre gostei de colorir, sabe? Pintar mandalas, só de tempo livre, assim. E daí surgiu um workshop de dois irmãos na Gold Coast que tem um projeto de mandalas também.
E aí eu fiz o workshop com eles e falei, caramba, não acredito que eu demorei tanto tempo para começar a querer desenhar as minhas próprias mandalas, assim. E eu lembro deles me darem um norte, assim, mais ou menos, de como começar, e dali pra frente só começou a fluir. Mas como eu me mudei da Austrália, as mandalas, infelizmente, tiveram que ficar para trás, né? Então eu deixei elas especificamente com pessoas que eu queria que ficasse. E agora comecei a produzir tudo de novo. E vem tudo novo, né? Acho que é o processo intuitivo. Você vai explicar melhor disso, mas ele vai entrar muito na intuição do que a gente sente no momento. Então, por mais que a gente acho que queira fazer uma mandala igual a outra, né? Se eu falar, Agatha, eu quero essa, me faz essa. Sim, não chega sai igual. né? Toda vez que eu tento fazer para bonito, não sai. Elas ficam bonitas depois, mas assim, o processo é todo intuitivo, inteirinho intuitivo. E quando eu acessei isso, eu não imaginava no que ia se transformar agora. Eu comecei a buscar como forma de meditação mesmo, assim, por não conseguia fazer a meditação, porque quando a gente começa, né, eu quero meditar, você pensa assim, é sentar e vou começar a meditar. Não é assim, até hoje não é assim. Então eu comecei a me interessar por formas diferentes de meditação, do que só simplesmente fechar o olho e tentar, né, do nada começar a entender, a enxergar o interno. E daí comecei a me interessar por isso e, nossa, não tenho nem palavras para descrever o que é para mim hoje, assim. Inclusive, comecei um projeto há pouco tempo que 7 mandalas, 7 chakras. Então, eu vou mostrar um pouquinho daqui a pouquinho das mandalas. Mas, para mim, esse veio completamente... Chegou para mim essa ideia e agora eu estou desenvolvendo ela e estudando ela durante toda essa quarentena. Mas, basicamente, cada mandala trouxe um problema para fora dos chakras que eu tinha. E agora eu consigo ver como um todo, assim, e resolvendo coisa por coisa. E diga. E o que eu acho que é incrível, a gente conversou, é esse processo justamente intuitivo. Né, que a gente conversou e para você me trouxe uma luz quando você falou, mas para desenhar mandala não é pensar em ficar bonito, não é pensar na estética, né? Porque Sim. Quando eu sento, vamos dizer, eu falo, vou fazer uma mandala, eu vou pensar primeiro na estética, porque eu vou querer que fica bonita. Então eu vou pensar, só que o que eu fiz? Não faço nada. Por quê? Eu fico pensando tanto naquele processo de, talvez não vai sair, não sei. E até uma crença que a gente carrega, eu carrego, na verdade, comigo, não sei desenhar. Isso eu tenho esse processo comigo. Então eu gosto de pintar. Então eu tenho as minhas pinturas, tanto que eu fiz um post esses dias e justamente tá estressado, vai pintar. Até compartilhei hoje. Perfeito. Porque isso conecta com a gente, você não pensa em nada, ali você só se conecta com as cores. E o que eu achei incrível quando você falou para mim, mas não tem que pensar na estética, não tem que pensar na beleza, deixa fluir, faz, simplesmente deixa acontecer. E eu falei, gente, só isso de se conectar com... E depois, vocês vão ver as mandalas da Agatha. Aqui já tem umas palhinhas que dá pra ver. Mas você fala, é impossível que ela não tenha pensado em estética, porque as mandalas são incríveis e são muito maravilhosas. Mas na profundidade, quando ela se conecta e se ela for mostrar justamente as dos chakras, a profundidade de energia que tem de cada chakra e de cada sentido que se conecta com a energia que a gente tem no nosso corpo. E inclusive, né, Agatha, você não tinha um profundo conhecimento sobre a energia de cada chakra quando você foi desenhar? Não mesmo, na verdade o conhecimento veio através das mandalas, porque inclusive a minha amiga que mandou o coraçãozinho azul ali é uma grande responsável por isso estar acontecendo agora, porque ela ama tarô. E eu sempre desenhava as mandalas e mandava para ela. E falava, Rafa do céu, olha isso, eu acho que tem alguma coisa. E ela me despertava. E eu comecei a pesquisar. E fui atrás, assim. E é impressionante o que... Assim, agora eu vejo respostas muito claras delas, assim. E o sentimento de alívio, sabe? De estar fazendo alguma coisa para mim. Porque a gente...
às vezes fica, né? Eu trabalho muito, eu tô muito cansado, eu não consigo meditar, eu não consigo parar, o meu lifestyle não me permite isso. E agora na quarentena acho que todo mundo foi obrigado a parar, né? Mas para mim foi isso, assim, um momento de parar e meditar. E agora eu entendo que tipo é um momento, me traz a presença, o momento presente. E agora eu entendo que eu consigo meditar em qualquer momento do meu dia, porque eu tô aware da minha respiração. E foi através delas, não foi através de curso, porque eu não fiz curso, não foi através, foi através só da minha intuição mesmo em relação a elas. E é muito incrível quando você até fala isso, porque às vezes a gente fala, né? A gente fala do processo meditativo. O processo meditativo tem várias formas de conexão. Então, tem o sentar, ficar quietinho, mas tem gente que é muito agitado e não vai funcionar. Então, existem as meditações ativas, tem meditação que é através da dança. Essa mandala é um processo de meditação que te mantém ali simplesmente aqui, agora, no presente. E a partir do momento que a gente se conecta com isso, que a gente se aterra, por isso até que a gente faz aquelas respirações profundas antes, fica mais fácil o nosso dia. A gente fica justamente, foi o que você falou, mais desperta do nosso dia, né? No que a gente vai fazer depois, porque você tá ali presente. Sim, e o que me ajudou, acho que as duas coisas que mais me ajudaram foi também melhorar a relação com as cores, em relação à alimentação e roupa mesmo. Porque eu sempre fui muito do preto e do cinza. E sempre, tipo, do básico, sabe? E depois que eu comecei a trabalhar com as cores, com a aquarela em si, nossa senhora, tipo, os alimentos ganharam vida, sabe? Os vegetais ganharam vida. Tipo, eu tô vestindo vermelho, eu nunca vesti vermelho, gente. Sensacional. Sempre achei que a cura com as cores mesmo foi acontecendo. Mas eu posso mostrar um pouquinho pra vocês aqui. Vamos ver. Espera aí. Deixa eu ver se eu não consigo derrubar as coisas aqui. Peraí, deixa eu mudar a câmera. Então, acho que vou começar Olha isso, pela primeira. Essa aqui eu analisei ela como sendo do chácara básico, né? O primeiro chácara. Só que o legal de tudo é que ela foi a última que eu fiz. E isso que eu queria dizer também. Eu comecei esse projeto intuitivamente e as coisas não foram exatamente, agora eu vou fazer uma mandalinha bonitinha com a corzinha do chácara básico. Agora eu vou fazer uma mandala com a cor do chácara sacral. Foi só acontecendo as cores, assim, até... Você se conectava com a cor ou não? Você sim, pensava, eu tento... Como que... Na verdade, o que acontece é que eu tento... Peraí, só que eu derrubei o negócio aqui. Eu começava no começo eu começava assim escolhendo as cores e daí eu comecei a ver que eu era muito tendenciosa. Eu sempre ia pro azul e pro verde, que são as minhas cores favoritas. E daí eu falei, não é o sentido. Se eu quero utilizar isso internamente, eu preciso parar de escolher as cores eu mesma. Então eu comecei a fechar os olhos e respirar fundo e escolher de olho fechado. Que lindo e tentando deixar a estética completamente de lado. Então, tipo, voltando ali àquela ali dos rostos, essa foi a segunda vez que apareceu rostos pra mim. E pra mim, parece que ela fala comigo. É tipo a mensagem dos meus ancestrais, assim, falando, cara, com força, tá no caminho certo. Foi a confirmação. Aí tem essa daqui que é tipo, do segundo chácara, que também comecei a colocar os cristais. Gente, que tá incrível isso. E, por exemplo, a amonita, que é um fóssil, que é o cristal que tem no meio ali, é um fóssil que foi extinto há 65 milhões de anos atrás. E ele representa justamente a ativação da Kundalini, quando a gente fala dos chakras na versão hindu, né? Então, tipo, é uma mandala que trouxe pra mim muita cura em relação ao feminino, assim, tipo, o ovário, a fertilidade, o útero. Então, é bem especial essa pra mim. E é um chakra extremamente específico nesse sentido. É um chakra que vai conectar a gente, relações.
é um chakra que conecta relacionamento, é um chakra que vai conectar a criatividade. E você vê a fluidez e todo o sentido dessa sua mandala que você fez, traz um processo de cura muito incrível ali. Como até a sua Sim. primeira, se eu puder até comentar, mas como a gente Uhum. fala, né? Você vai nesse sentido muito da intuição, mas essa primeira mandala, o nosso primeiro chakra, ele vai conectar justamente as nossas bases, é a nossa raiz, é a Sim. nossa conexão. E aí você vê toda a profundidade, inclusive até do vermelho que ele traz esse resgate, né? Quando a gente, inclusive, olha, Agatha, isso é incrível, você tá de vermelho, você falou que nunca usa vermelho. O vermelho, quando a gente usa, é quando a gente quer assim, ó. Cheguei, não vou passar Cheguei, exatamente. desapercebida. É aquela energia vital realmente que você coloca para fora e tô aqui. Não tô quietinha, não. Eu cheguei chegando. O Exato. vermelho, ele representa muito isso. É a nossa energia vital, é a nossa conexão aqui com a terra, é a nossa presença e muito com a nossa Sim. ancestralidade, com a raiz. E você olha para essa mandala que você fez completamente intuitiva e você fala, meu Deus, olha a profundidade que isso pode chegar. Sim, e olha, vou dizer, eu não desenhava nada. Eu tentei, quando eu fui fazer vestibular, fazer arquitetura, porque eu sempre adorei programa de reforma, essas coisas assim de casa, sabe? E eu entrei num curso de desenho e eu lembro no primeiro dia as pessoas desenhando a sala em perspectiva, assim. E eu falava, gente, eu não sei nem fazer um círculo, como assim? E daí eu desisti, eu lembro que eu desisti no primeiro final de semana, eu falei, desenho não é pra mim. E quando essas coisas começaram a vir, eu brinco que até os erros viram acerto, tipo, eu vejo e falo assim, ai, tá torto. Depois nem aparece mais que tá torto. No Que final, quando demais. você termina o trabalho. Esses dias estourou uma caneta em cima de uma mandala e eu falei, não acredito nisso. Que absurdo, a caneta dourada. No fim das contas, fez parte. Ficou Só fez maravilhoso. parte. Que Exatamente. incrível. Então, eu queria mostrar essa daqui do plexo Olha. solar, que pra mim ela é a representação da frequência que harmoniza o plexo solar, assim. Eu tava até, o meu marido falou, marido porque eu sou casada agora. O meu marido falou que parece assim como se fosse tipo uma pessoa, por exemplo, uma pessoa surda que não consegue escutar a frequência poderia se harmonizar através dessa mandala. Totalmente. O chakra básico e tudo mais. E aí vou mostrar elas em geral, mais ou E menos, se se eu for. até olhar dele falando do som, voltando ali, parece realmente, olhando aqui pela última fileirinha, parece que são som, é som, né? É uma Isso. frequência completa de som. E isso, como, só me conta um pouquinho assim, vamos dizer, se for sentar a mandala, você Vamos lá. pensou em fazer dos chakras? Você pensou em falar dessa daí que você foi fazer? Como que você fez? Simplesmente fechou os olhos, veio uma cor e botou no papel? Me conta. Então, não, é assim, vou explicar. Eu tenho as minhas corzinhas aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Da aquarela. E daí Tá. eu só, tipo, simplesmente fecho o olho e escolho uma cor de olho fechado. E vem sempre a cor que precisa vir. Quando eu pego a cor, eu já Que falo, maravilhoso. ok. Daí eu falo assim, esses dias veio preto, marrom e não sei o que. Eu falei, nossa, preto e marrom, cara, o que eu vou fazer com isso? E aí, tipo, acaba que vem todas através disso. Eu gosto muito eu tenho um oráculo que é de astrologia e ela tem cartas lindas e eu sempre tiro antes de fazer as mandalas porque eu tenho uma conexão muito forte com a astrologia e com a energia da lua, principalmente. E então eu sempre tiro, essas são o oráculo. É lindo, lindo, lindo. Lindo. E daí eu sempre tiro e dali vem a inspiração. Mas assim, eu brinco que tem algumas amigas que se interessaram pela ideia e começaram a fazer. Eu falo, gente, se vocês começarem a apagar com a borracha, tá errado. Porque não é para apagar, é para fluir. É o que vem. A arte ela não tem que ser maravilhosa, perfeita. A arte ela pode ter milhões de maneiras, né? Ela é intuitiva. A base da arte é a intuição, é você trazer para fora o que está no inconsciente. Então, Nossa.
É isso. Que Todo mundo é lindo! capaz, eu garanto. Que lindo, que lindo. Não, você olha esse trabalho, é a coisa mais perfeita. E assim, não procede, foi o que você falou, gente, como porque a gente fica preso no estético. Você não mais, você já se desapegou, você já se desprendeu, você já. Mas vamos dizer, se eu for pensar em desenhar, eu tô presa no estético e aí não flui, não deixa uma fluidez, porque você pensa numa perfeição. E a gente traz essa reflexão, inclusive, para nossa vida. Quantas vezes a gente não trava em determinados assuntos da nossa vida? Quantas vezes a gente não para porque tem que estar perfeito? Ai, não tá tudo Sim. certo ainda, então eu não vou seguir adiante. O negócio precisa estar perfeito. Mas quando que realmente vai estar perfeito? É quando a gente E- começar, quando dá o primeiro passo, quando o risco der para lá e você fala, oh, mas esse caminho é legal e vai para esse risco. Eu acho que essa mandala Exato. representa muito a vida também da gente, né? De se Sim. desprender, se desapegar de muitas coisas. Exato. Para mim tem muita relação também com essa coisa da estética. Melhorou muito a minha relação com o meu corpo. Tipo, a estética já não é mais tão importante. Tipo, não consigo mais olhar no espelho e ver algum defeito, alguma coisa, ou a celulite, ou uma estria. É simplesmente, tá ali, é ok, faz parte do meu corpo. E as relações também, né? Que a gente tem sempre aquela sensação de que tudo tem que ser perfeito, que o príncipe encantado vai chegar de cavalo branco na minha porta. Não é assim. As relações são imperfeitas e essa é a brincadeira toda da vida. Ótimo. Quer continuar mostrando lá dos chakras? Vamos mostrar então. Agora, Peraí. tô bagunçando você com a câmera, né, Agatha? Não, imagina, imagina. Então, essa aqui foi a primeira que eu fiz, que ela fala em inglês de cima para baixo, se você for... Deixa eu tentar aqui. É, I am becoming love, communicating vision for spirit. Então, eu estou me tornando amor e comunicando a visão para o meu espírito. Então, é como... Essa daqui foi uma coisa muito louca, porque para mim, ela é como se fosse uma... Ela gira aqui e tudo mais. Eu ainda não Gente, encontrei a que função exata perfeição. dela, mas eu vou encontrando. É, essa daqui, Olha que é, essa. pra mim, a do sétimo chakra. Só que essa é a curiosidade. Essa foi a primeira que eu fiz. Então, apesar de... Uau! Uhum. É como se ela tivesse me conectado com esse lado mais espiritual. Porque eu sempre tive muito... eu sempre fui mais... Eu sou taurina e eu tenho muito elemento terra no meu mapa astral. E eu sou extremamente, tipo, ligada às coisas materiais, né? Era, na verdade. Então, essa foi como se eu tivesse com todo o resto e deixando esse caminho da criatividade explorar do inconsciente para o consciente de uma vez por todas, assim. E fluir. Ó, Vamos ver o... Ah, tá. Eu quero mostrar aquela lá. Essa aqui é olha do terceiro olho, essa. né? Essa daqui é muito doida, porque eu demorei muito para entender de qual chakra ela fazia parte. Porque apesar do símbolo de trás ser a representação do chakra do terceiro olho, ela tem essa representação do útero, que é o formato do útero aqui, e o formato da borboleta, Que a lindo. concha e o Yoni Egg, né? O Yoni Egg, não sei se você já ouviu falar, se vocês já ouviram falar, mas o Yoni Egg as chinesas usavam para guardar a sua fertilidade. É uma técnica milenar de terapia com o feminino e tudo mais. Então ela veio representar assim como se as raízes estivessem fortes já, o crescimento estivesse acontecendo e como se eu estivesse no momento de aflorar mesmo, e essa cura de relação com o feminino mesmo, com o Que útero, porque eu coisa tive vários problemas com linda. o útero e tô curando aos pouquinhos. Gente, Essa que da coisa comunicação, maravilhosa. obrigada. Essa da comunicação, essa foi uma loucura para mim, porque essa foi quando eu decidi começar a botar para fora e falar sobre isso. Porque eu fiz ela, eu terminei e ela foi overwhelming para mim, assim, foi muito bagunça, me remeteu muito movimento, sabe? E aí eu entendi que o meu chakra laríngeo estava clamando para sair da posição de telespectadora e começar a falar.
sobre o que eu Nossa. sinto, sobre o que eu gosto. Então era como se eu tivesse uma bomba prestes a explodir, assim. Você Eu colocou toda precisava a sua botar pra fora. expressão realmente para fora. E, meu, essa mandala. Eu não sei falar uma preferida, mas essa, gente, a perfeição que ela tem de cada detalhe, que eu até fico procurando, como que você não pensou na estética disso? Porque é tão perfeita que não dá para achar um detalhe aí fora do lugar, porque ela é tão fluida e ela é tão linda em todos os sentidos e ela traz uma mensagem tão profunda por trás, quando justamente você fala a conexão e a cor dela, que representa muito o laríngeo, é a nossa expressão, é a nossa comunicação e essa chuva de energia que está chegando aí, representando, não tem o que dizer, é muito incrível. Exato. Então, é isso. As mandalas estão aqui. E espero que elas possam ajudar outras pessoas em breve e que outras pessoas também sintam amor por começar a fazer e deixar um pouquinho da arte aflorar. E é isso. E o que E que eu- você recomenda, assim, vamos dizer, eu, Karine, quero começar, Agatha, eu Uhum. quero, sei lá, expressar essa minha arte através da verdade num processo intuitivo. O que que você me aconselha a fazer? Como que você poderia recomeçar, me fugiu a palavra, mas me Recomenda. recomendar como primeiros passos, enfim. Então, eu diria que, assim, não precisa ter nada profissional, nada é caro, é todo material barato, até porque, né, eu tava também na mesma situação que todo mundo, sem grana na quarentena. Então, basicamente o que você precisa é de um papel, de tinta de aquarela, qualquer que seja, não precisa ser a mais cara, a mais barata resolve. E eu sempre começo, eu até estava começando uma aqui enquanto você estava se preparando. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Ai, que Então, linda! por exemplo, a primeira coisa que você vai fazer vai ser o fundo. Então, primeiro escolhe a cor, do jeito que você sentir, e você vai fazer o fundo. Vai demorar mais ou menos uns 5 minutos para secar, então nesse período não faz nada. E depois Tá. você. Deixa eu só pegar. E aí, o mais importante primeiro é dividir o papel. Tu vai ver que tem várias coisinhas tortas agora. E depois eu vou postar ela inteira e tu vai ver que não vai ver nada torto. Primeiro é importante dividir o papel no meio. Então, primeiro uma linha aqui, reta aqui Tá. e outra aqui. Então você precisa de um centro. Porque a mandala é isso, né? Ela tem milhões de formas. Ela pode ser hexagonal, ela pode ser triangular, ela pode ser quadrada, mas eu, eu acho que para começar com um círculo é sempre melhor, assim. Ela tem que Porque é o partir mais do fácil. centro. Exatamente. Então, você pega, facilita muito ter um compasso, é necessário, e faz os círculos que você sentir e começa a trabalhar dentro daqueles círculos. A gente pode fazer milhões de coisas. Pode ser pétala, ou tu pode puxar um risco geométrico. Vai só seguindo assim, como se fosse seguindo o fluxo de dentro, sabe? E Porque é vai engraçado, porque acompanhando. é uma linha parece que conecta a outra, né? Esse próximo passo que Exatamente. você fez, uma linha já chamou a outra. Então começou de um ponto dali e fechou. E o Então, importante é que você pode fazer de lápis primeiro e depois passar a caneta, porque o lápis ele você consegue apagar em cima da aquarela. Se você fizer por baixo da aquarela, não. Mas se você fizer por uhum. cima, você consegue apagar. Então é bem tranquilo assim de você começar a sentir como fazer. E aí depois você vai começando a colorir, né? Por exemplo, agora eu tenho às vezes eu faço técnica de pontilhismo. Deixa eu achar uma aqui que tem pontilhismo. Ai, tá lá longe. A azul que tem. Não vou levantar agora. Mas o pontilhismo, ele é bem mais fácil se você for trabalhar com o pontilhismo. Depois eu vou postar mais coisas também. Mas a caneta que ajuda muito, que deixa a mandala mais especial, é caneta dourada e prateada. E a partir daí você consegue criar muita coisa, muita cor. Então essas são as duas canetinhas que eu mais uso, assim. E quando daí assim,
você vai, vamos dizer, sentou ali para conectar. Você sempre abre o oráculo antes, que é esse sentido primeiro de deixa fluir, vem o que vier, né? Já se conectando ali com a tua essência. Você costuma colocar música para te dar Sim. um ritmo, para te dar. E você sente que isso influencia no ritmo da tua mandala, ou talvez na cor, ou na forma, ou não? Você já percebeu isso? Então, depois que normalmente eu escolho uma música, às vezes vem só uma palavra na cabeça e eu jogo no Spotify e aparece alguma coisa e eu escuto. Eu gosto muito de música xamânica, gosto muito de música com flauta, com hang drum, então, tipo, uma coisinha mais calma e tudo mais. Claro, livre, né? O que conectar vocês é válido. E depois que eu entendo a cor dela, que ela me conecta com o chácara, eu em algum momento boto a frequência do chácara. E isso me faz conectar de verdade. Mas não é uma regra também, porque, por exemplo, a última mandala dos ancestrais, eu simplesmente me conectei com uma música xamânica que eu nunca tinha ouvido, que só caiu no Spotify e aconteceu. Uau. Simplesmente aconteceu, mas não tem regra, sabe, gente? É isso que eu gosto de lembrar. Todos nós temos o lado artístico. Esse negócio das pessoas falarem assim, eu não tenho criatividade igual você. Gente, o cérebro tem dois lados. Um lado que faz a gente pensar no futuro e o outro lado que faz a gente ser presente. Então, o lado que faz a gente ser presente é o lado que a gente tem que trabalhar. Então, óbvio, pensar é maravilhoso, planejar o futuro é maravilhoso, mas é possível planejar o futuro estando presente. Então, Exato. a mandala traz isso. É um processo super profundo de meditação. Porque o foco da meditação é trazer para o aqui e para o agora. Não tem depois, Exatamente. é o foco no meu momento presente. Tanto que eu sempre gosto de falar que você pode fazer uma prática de meditativa enquanto você lava a louça. Se você tiver ali, ó, no seu copo, atento simplesmente naquele pedaço, sem pensar, nossa, mas e depois? O que eu vou fazer daqui? Ou a televisão te distraindo com qualquer outra coisa e você nem percebe o que você está fazendo. Mas se você se Exato. conecta num ato simples de lavar a louça, é uma prática Exato. meditativa. Então, é trazer essa profundidade, acho que é de deixar fluir simplesmente, né? E não Sim. tem aquarela, é lápis de cor, não tem, sei lá, um Exato. compasso ou uma régua, sei lá, Eu bota um uso sempre copo criativo, os lápis né? de cor, são maravilhosos. Sempre uso, até às vezes para fazer algum acabamento na mandala. É isso, é o que você tem em casa, é o que é possível. Na última live que eu fiz, teve uma amiga que falou: Guria do céu, não tem como sair de casa para comprar nada, tô fazendo mandala nas embalagens. Atrás das embalagens, falei: genial, é essa a ideia, é maravilhoso. É se expressar. Eu lembro uma Exato. época, eu estava na Austrália também ainda, estava fazendo curso de cristais na época, e a gente falou sobre as mandalas de vibracionais, mas que a gente pode usar elementos. E aí eram com cristais, eu não tinha quantidade de cristal para criar uma mandala. O que eu fiz? Fui na fruteira, o que tinha? Eu abri a geladeira e eu fiz com folhinhas de manjericão, Ai, que com demais! pimenta, eu tenho isso, eu vou até depois postar aqui. Mas assim, manjericão, pimenta, o que você tiver, eu acho que já é um processo que você se conecta. Palito de dente, palito de fósforo, né? Se coloca uma cor com algum outro elemento, se você tiver uma flor, faça que você consiga pegar uma folhinha e monta. Exato. Eu acho que a gente colocar o nosso processo de criatividade para fora e depois olhar para aquilo e falar, uau, o que isso me conectou? Porque se você Exato. tiver momento presente, vai abrindo muito das nossas energias. Então vamos pensar, o nosso segundo chakra é o que vai conectar muito a nossa criatividade, é o colocar para fora. Então ele é muito o trabalho manual. E isso vai Sim. expandir o quê? Passa pelo nosso cardíaco, que a gente vai expressar o nosso coração, do que a gente está sentindo no momento. Como de repente pode ter mandalas aí que tem uma expressão muito mais, vamos dizer, bruta, naquele sentido de mais ação.
do que Sim, outras que são mais leves, mais fluídas, porque passa por esse sentido aqui do nosso cardíaco, vem para nosso processo de expressão, conecta com a intuição e simplesmente sai. Então não é sim. simplesmente um processo de vai lá, não é banal, isso é Sim. muito profundo. Então tem que olhar depois, e até a Inês comentou aqui, né? Fez uma pergunta sobre Uhum. e sobre a interpretação. Você depois fala como você interpreta as suas, mas eu acho que se você finalizou, sente que terminou, você olhar para elas num sentido É instantâneo, é instantâneo. você se Você conecta. identifica o problema dentro de você. Por exemplo, eu sofro muito de alergia. Eu tenho dermatite atópica desde pequena. E eu já li muito sobre, eu já pesquisei muito sobre, e eu sempre escuto: alergia, espiritualmente falando, é a negação do seu poder. E eu sempre ficava, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Cadê meu poder? Eu preciso achar meu poder, meu Deus. E eu já fiz de tudo que vocês possam imaginar para tentar curar essas alergias e nada cura. E quando eu falo das mandalas, quando eu faço as mandalas, elas desaparecem. Olha aqui, ó. Não tem Olha nada. isso. E foi através da mandala do chakra do coração, que é na verdade, o thymus, né, que é a glândula do chakra Que do rege. coração, Uhum. que rege o nosso maior órgão, que é a pele, que é a conexão de tudo, né, de todos os chakras. É simplesmente a conexão, o cardíaco faz a conexão de tudo, que nem você falou antes. E depois que eu fiz essa mandala, meu Deus, caramba, começou a baixar cada vez mais as alergias e até agora elas não estão aqui, graças a Deus. Mas eu vou mostrar essa do cardíaco que... Ai, peraí, que ficou ruim aqui. Essa aqui, apareceu Nossa, olha que lindo. o rosto de uma índia e pra mim ela é metade sereia, metade índia. E para mim foi uma cura, porque eu nunca tive nenhum contato com o povo indígena, apesar da gente vir de um país, né, que o verdadeiro brasileiro é o indígena. É o indígena, sim. E as penas de pavão, que representam a fertilidade, também a fertilidade da mãe terra, né? E foi muito incrível fazer essa mandala para mim. Então, assim, as Uau. interpretações, elas vêm, eu termino e vem, nossa, caramba, é a resposta de tal coisa, é a resposta de tal coisa. E é sempre, o que eu acho interessante, se alguém quiser começar esse processo, manter um caderninho sempre do lado e ir anotando tudo que vem de insight, tudo, 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 tudo. Porque quando você começa a entrar no processo, começa a vir milhões de coisas. Começa a vir sonho, começa a vir tudo que estava bloqueado antes. É como se você abrisse mesmo um canalzinho lá no cérebro da criatividade que abre portas lindas para tua vida e também de cocriação, de tudo que você queira fazer, que inclusive foi tema da sua outra live maravilhosa, Dere. E é muito profundo, é muito lindo de ver isso, muito, muito lindo. Alguém comentou aqui que estava emocionado e realmente é de emocionar. A Agatha, a primeira vez que ela falou desse projeto para mim, eu fiquei completamente arrepiada, né? Porque quando a gente é a conexão com o nosso ser. E a gente pode se conectar de infinitas formas, dentro de infinitas verdades. E é cada um reconhecer qual que é o processo que faz sentido para si. Então, quem Sim, gosta de dançar, tem tanto processo de dança que é sim, lindo, a pessoa se expressa através do corpo. Mas não é porque a pessoa sabe dançar, porque ela fez uma escola de dança, ela fez faculdade e é professora. Não, é porque ela sente aquilo, ela vive a essência dela nesse momento. Da mesma exato. forma que você, através das mandalas, você se encontrou o seu processo de se conectar com o seu ser. Exato. E é engraçado que você falou da dança. A dança é uma coisa que é muito importante na minha vida, né? Porque fui bailarina, dancei balé por 15 anos. A minha mãe é bailarina, inclusive, professora. E ela sempre deixou muito claro isso, que a dança é para todos e que não existe só um tipo de dança. Todo mundo pode dançar. E a mandala, para mim, ela é uma dança. Eu amo dançar, só que eu não tenho chance de dançar em nenhum lugar ainda, né? Porque não tem como. E pra mim a mandala traz isso, assim, tipo, é uma dança no papel. Lindo, lindo. Tem uma pergunta aqui da Rafaela. Pode ser feito um mandala para outra pessoa como terapia?
Eu acho que com certeza. Não tentei ainda. Na verdade, não é que eu não tentei. Eu já fiz mandala pensando em pessoas. Por exemplo, na Austrália isso acontecia muito. Quando eu estava no final, que eu sabia que eu ia embora, eu queria continuar fazendo e eu não queria parar de fazer, mas eu sabia que eu não ia poder levar, porque eu deixei, né, a vida inteira lá praticamente. Então eu comecei a fazer mandala pensando nas pessoas que talvez eu nunca mais ia ver na vida, porque a gente sabe que é tão longe, a gente talvez nunca mais vá para lá, né? E eu espero que não, espero poder ir. Mas eu acabei fazendo isso no final, assim, e é incrível. As pessoas me mandam foto e falam que sempre quando, às vezes, estão se sentindo nervoso ou algo assim, de olhar e de acalmar. Quando eu fui pro Brasil também deixei mandala com a minha família, algumas mandalas com a minha família. Mas nesse que você fazia para presentear alguém, você pensava na pessoa, de repente, Sim. vou fazer uma mandala para Karine, que eu quero receber um dia uma mandala, já fica o pedido. Bem pedinte aqui, ao vivo, para todo mundo estar de prova. Então, sei lá, vou fazer uma mandala para Karine. Você pensa lá na Karine, sei lá, pegou uma foto da Karine e aí você começa os traços, você começa a fazer, ou você deixa fluir e fala, nossa, mas essa me lembrou muito, me conectou muito, sei lá, com a Karine, acho que tem a cara dela. Como que você faz? Você faz antes ou não pode acontecer de qualquer jeito? Aconteceu, a maioria das vezes eu começava já pensando na pessoa e pensando assim na maneira de ser dela, do que eu acho que ela tem de qualidade, no que eu quero, o que eu gostaria de trazer para mim daquela pessoa de qualidade, que eu gostaria de levar para mim. E o que também ela tem que precisa melhorar. Então, tipo, assim, uma opinião minha, óbvio que eu não cheguei para as pessoas e falei, né, olha, eu acho que você tem que fazer isso, isso, aquilo. Mas assim, através da mandala trazendo cores, assim, e era completamente intuitivo o processo, assim. Hoje eu vejo, hoje eu entendo como ele funciona, mas antes era completamente intuitivo. Eu percebia assim, fulano não usa tal cor. E eu pensava, eu vou fazer uma mandala dessa cor. Porque eu sempre, desde que eu me interessei pela astrologia, eu comecei a pensar no sentido de que a gente precisa trabalhar todas as energias dentro da gente. Não é só porque eu gosto de rosa que eu vou usar rosa a vida inteira, ou não é só porque eu gosto de fadinhas e eu vou só gostar das fadinhas. Tipo, a gente tem que se abrir para todas as energias e tirar as crenças limitantes e também tirar um pouco desse foco religioso, né? Porque a mandala, para mim, ela não tem nada a ver com religião. Isso que eu queria deixar claríssimo aqui. Não existe nenhuma... eu não tenho nenhuma religião. A religião, eu brinco que a religião é o meu corpo, é o meu ser, sou eu. E, claro, né, que todo mundo pode levar para o lado que for, porque, na verdade, as mandalas são sagradas, né? Elas vêm da religião, se você for pensar no Oriente, elas eram usadas para meditação, já no chão da entrada dos templos. E no Ocidente ela foi usada mais no catolicismo, nas igrejas, nos vitrais e tudo mais. Mas a gente pode desconectar isso porque ela é a energia da vida. Então ela não precisa estar conectada com alguma crença, né? Que lindo. Lindo demais, demais. Mostra a da Lua. Mostro, claro. Olha, a Lua hoje tá tão linda. Pelo menos hoje eu olhei para o céu. Ela tá Sim, tão tá maravilhosa. maravilhosa. Energia de Sagitário. E adivinha a cartinha que eu tirei no oráculo hoje? Sagitário, né? Pra ajudar. Sagitário. Eu, sagitarianíssima. Sim, a energia Olha de Sagitário é linda. isso. Olha essa Lua. Essa da Lua, Esse... ela é outra história engraçada, porque eu achei que ela ia virar uma mandala, mas ela virou uma lua. Não foi na intenção de ser uma Lua? Você não começou A pensando intenção na era que Lua? a intenção era que o fundo dela fosse a Lua, mas eu achei que eu ia trabalhar Tá. ela. Mas aí eu tirei o oráculo e saiu os quatro signos que eu menos tenho. Isso é engraçado, eu tirei e daí eu falei, nossa, eu não conheço muito sobre esses signos, né? Que é Sagitário, Virgem, Libra e Escorpião. E eu fui pesquisar no meu mapa astral, fui lá dar uma olhadinha e era justamente as energias que eu não tenho absolutamente nenhuma afinidade. Falei, opa, tem que sair coisa daí. E eu fui pesquisar sobre, por exemplo, a energia de Sagitário é uma energia extremamente alegre, extremamente pra cima, dá a cara a tapa, né?
o escorpião é forte demais, é uma pessoa extremamente forte e dura, virgem, extremamente equilibrado, preocupado assim com o lado financeiro e tudo mais. Então, foi bem interessante trazer essa lua também. E eu considero ela como uma mandala, né? Apesar de ela não ser a Sim, tradicional. sim. É linda, linda. Essa aí, quando você pulou, eu falei, não, por favor, volta lá que tem que mostrar essa lua. É muito maravilhosa. O que, de Então, repente, gente, olha, aproveitar esse papo justamente para encorajar cada um de vocês que está aí para expressar, botar pega os lápis que você tiver, se tiver aquarela, se tiver giz, se tiver canetinha, né, colocar qualquer coisa para fora e deixar fluir, sem pensar na estética, sem pensar no resultado final, sem pensar no destino, vamos dizer, e se conectar exatamente. muito com todos os sentidos e os significados que isso pode trazer para a nossa vida, porque esse é o processo muito profundo, né? Vai, Sim, anda, você sabe para onde você quer ir, você tem um direcionamento, mas como você vai chegar ali, não interessa, não importa, você vai desbravando no meio do caminho e curtindo esse meio do caminho. Então, acho que é exato. curtir o processo de desenhar ali e no final, as cores. Inclusive, isso que eu te perguntar, sabe que eu fiquei curiosa? De um dia, sei lá, botar um rock, sei lá, um rock pesadão, assim, sabe? E ver o que flui de cores e formas e botar, sei lá, uma orquestra. Com certeza. Eu Muda imagino que a muito, muda muito. energia deve mudar demais, demais. Completamente. Até porque eu já fiz algum, assim, lembrando que as mandalas às vezes elas não ficam prontas no mesmo dia. Depende muito do meu jeito, do que como eu tô me sentindo, e às vezes eu tô dormindo de madrugada, 4:30 da manhã, eu desperto e falo, meu Deus, preciso terminar. Preciso terminar, eu levanto, eu venho e eu termino. Então, não é um processo que começa e termina. Ele continua. Ele é contínuo. Então, às vezes, eu escuto várias músicas e eu gosto, aprendi a gostar muito de rock, influência do meu marido, rock psicodélico e tudo mais, e eu gosto muito de escutar e me traz muita, muita, muita resposta, assim. E eu queria dizer também que a partir dessa semana, então hoje, na verdade, estou dando início de começar a postar mais sobre isso e começar a falar mais sobre isso, porque esse é uma coisa também do processo todo que me encorajou de mostrar a minha arte. E eu acho que todo mundo tem que falar alguma coisa. A gente está na era de falar o que a gente tem para falar. Todo mundo merece ser ouvido, todo mundo merece ser escutado e a gente precisa. O que falou? As teias de aranha são mandalas. Sim, com certeza. O que me chamou a atenção, as teias de aranha. Eu falei, meu Deus, tem teia de aranha nas mandalas. As teias de aranha, com certeza. Na natureza a gente encontra várias representações de mandalas nas flores, nas folhas, nas árvores, toda a natureza. E é Sim. isso. Então, Lindo. voltando, essa semana eu vou começar a postar sobre elas e explicar um pouquinho do processo, como foi, explicar uma por uma e postar uma por uma, e daí vocês vão entender melhor. E também dicas de como começar. Vamos começar a movimentar. Isso, segue. E quem sentiu de, vamos dizer, a partir agora, ouviu a Agatha falando, me dá um comichão aqui já para começar a desenhar. Quem desenhar, me marca o Kazem, marca a Agatha, justamente para a gente se conectar nessa corrente. Coloca lá nos stories, eu repostar na minha, a Agatha reposta na dela, mas para a gente abrir, eu acho que esse sentido de vamos fazer arte, vamos se conectar com a nossa essência e vamos descobrir o que o nosso eu interior está falando a todo momento para a gente. Essa eu acho que é a Sim. mensagem mais importante que a gente tem que ter, é a nossa conexão com nós mesmos, né? Então deixa fluir e mostra pra gente, porque eu tô curiosa para ver o resultado daí do que vocês desenharam, do que vocês fizeram. E A se Agatha tiver, também. e também se tiverem dificuldade de interpretar, me mandem, que eu vou ter o maior prazer do mundo de falar sobre, né, os símbolos. Cada símbolo traz uma representação e eu venho estudando bastante isso, então
seria um prazer poder ajudar todo mundo. Que lindo! Meu amor, a gente tem uns 10 minutinhos. Você quer dar um final? Quer falar alguma coisa? Tá tranquilo? Olha, eu acho que a mensagem tá dada, né? A gente fica se preparando horrores, mas na hora flui de outra forma e é basicamente isso. Eu só queria deixar claro que todos são criativos e não tem desculpa para não ser criativo. E aflorar o lado criativo ajuda a gente a resolver outras áreas da nossa vida. E eu tenho certeza que se vocês derem a chance, desligarem a TV, vai dar certo. Vai, e eu vou fazer uma e vou te mandar. Por favor, por favor. Vou fazer e vou te mandar, limpando as minhas crenças de que eu não sei desenhar, eu não sei fazer, vou limpar tudo isso com a minha mandala. Isso mesmo. Foi Meu amor, um prazerzão falar com você, Cá. Meu Deus, você foi a primeira pessoa que me fez um reiki na vida. Foi você que introduziu tudo. É muito doido como a gente influencia pessoas, às vezes, e nem sabe que a gente influencia, né? Então, por isso que contem a verdade de vocês. Sempre vai ter alguém que vai escutar a história e vai gostar e vai se inspirar na história, e é isso. É isso. Muito obrigada mesmo, meu amor, por ter aceitado esse convite, por ter mostrado essas obras de arte maravilhosas que tem que ser expostas assim, olha, para tudo. Posta pra gente todas com a história. Muito lindo de você falar, de colocar esse projeto, né, com explicação e motivar outras pessoas a se conectarem com isso. E eu já vou aproveitar e falar da semana que vem, se você me permitir aqui rapidinho. Claro, com certeza. Esse projeto das lives que eu tô fazendo toda semana, tem um especialista pra gente falar sobre bem-estar, sobre atividades que vão fazer bem pra gente. A regra, não tem regra, né, gente? Nessa vida não tem regra, mas o normal que estava acontecendo de programação são todas as terças-feiras às 19h30. Porém, para a semana que vem, a gente vai fazer na terça-feira, dia 7/7, tá? Às 18 horas. Então, terça-feira que vem, às 18 horas, a gente vai falar sobre o sagrado feminino. Ai, que demais! Assunto maravilhoso. A Mari Zago. Você chegou a te conhecer a Mari Zago? A Mari, um amor, meu Deus. Eu fiz o Mari. projeto do Giro com ela na Gold, que era um projeto de dança. E ela participou também, muito especial. A Mari, maravilhosa. Minha irmãzinha de alma. Ela, e justamente por conta de agenda, dos trabalhos, né, que a gente sabe como que é lá. Então, na próxima terça-feira, 18 horas, aqui do Brasil, para a Agatha, não sei que horas vai ser, porque ela tá na Espanha, já deve ser o quê? 1 da manhã? Agora, isso. Que horas? Nem sei. Que horas são agora? 1h22. Ah, tá. 1h22. Achei que eram 3. O 3 da manhã, meu Falei, Deus. nossa, tô falando faz tanto tempo assim. Então é isso. Então vejo vocês na terça-feira que vem para falar sobre o sagrado feminino, que conectou muito com muitas das suas falas que falou isso, de hoje, né? O quanto um processo aprofunda o outro, quanto a gente vai se aprofundando no autoconhecimento e vai abrindo como se fossem teias de possibilidades para a gente enxergar esse todo. Exatamente. Tá bom, meu amor? Um beijão, foi um prazer. Demais. Eu que agradeço pelo convite. Beijo. Um beijo. E quem fizer as mandalas, manda pra gente que a gente vai querer ver. Por favor, vamos mandalar. Vamos transformar esse mundo. Começando por dentro. É isso. Beijo. Beijo. E a live vai ficar salva. Pra quem chegou agora, pra quem perdeu, vai ficar salva lá no IGTV. É isso aí. Um beijo. Beijo, meus amores. Muito obrigada.